Baiano de nascimento, altinense de coração, caruaruense por adoção. Sempre me vi trabalhando numa emissora de rádio. E minha mãe dizia, estude, estude. E eu entendia estúdio. Antigamente, você para entrar no rádio, eu para entrar no rádio, a gente sofreu, como diz o velho ditado, o pão que o diabo amassou. Você não vai jogar na lata do lixo um capital eleitoral desses. Correto. Até porque até em respeito também às pessoas que saíram de casa para votar em mim. E aí, pessoal, chegamos ao 11º episódio do MouraCast. E que prazer, viu? Tô recebendo aí convidados incríveis, que me deixam muito feliz. Amigos do rádio, parceiros, e hoje não poderia ser diferente, receber mais um amigo do rádio. Trabalhamos junto na emissora a TV Jornal, conheço ele muito bem do rádio. Também é um cara que se aventurou pela política e vai contar tudo isso pra gente hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo Dilson Oliveira. Grande abraço para você, meu querido Moreira. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Para mim, um motivo de muita alegria, de muita satisfação receber esse convite e a gente poder aqui bater um papo, falar um pouco da nossa carreira no rádio, na TV, nessa enveredada que demos também aí pela política. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, falar um pouquinho aqui de quem é Dilson Oliveira, se é que tem gente que ainda não conhece. E a gente vai poder, ao longo deste programa, estar falando sobre muita coisa. Para mim, um motivo de muita alegria. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao pessoal de casa que está nos acompanhando agora. E vamos embora. Vamos à luta. Eu acho bacana essa questão do rádio, que tem essa forma de se comunicar bacana e deixa a gente super à vontade, né? Porque assim, é uma confiança mútua. Eu confio nele, ele confia em mim, a gente faz esse trocadilho bacana e a bola vai ser gol hoje, viu? Pelo menos umas 5 horas de podcast. Eita. Dilson Oliveira, me fala um pouco da tua história, para quem não sabe, quem sabe, mas de uma forma diferenciada. Você morou em Altinho, você é baiano, e me conta o que tu não contou já nos outros podcasts. Tem muita coisa que nem sempre dá tempo de comentar tudo, né? Mas é isso, é por aí que você está colocando. Baiano de nascimento, altinense de coração, caruaruense por adoção, tenho o título de cidadão de Caruaru, lá também da minha querida Altinho. Mas é aquilo, filho de um trabalhador que vivia muito andando o mundo. Meu pai trabalhava em empresa de asfalto, de fazer asfalto, estrada, né? E aí tinha muito aquela coisa de ser transferido. Passava 3 meses num canto, 3 meses no outro, 1 ano num canto e outro no outro. E aí a gente rodou, estado de Sergipe, estado da Bahia, onde a gente nasceu. O interessante dessa coisa toda, sabe, Moreira, é que da Bahia, de Feira de Santana mesmo, minha terra, onde eu tenho nos meus documentos o nome de baiano, eu não me lembro de nada. Porque eu só fiz mesmo nascer, pequenininho, meus pais vieram embora aqui para Pernambuco, passamos uma temporada ainda em Sergipe e depois viemos aqui para Pernambuco, onde lá em Altinho, como minha mãe tinha família por lá, e a gente resolveu parar em um lugar que era para mim e meus outros irmãos poderem estudar também. E foi assim que a gente se criou lá em Altinho, jogando bola lá na minha querida Boa Vista, um bairro que eu amo, uma rua que eu amo e que vivi toda a minha infância até depois de meus 17 anos, 18 anos, inventar de enveredar pelo rádio. Porque essa coisa do jornalismo, do rádio, isso era um sonho desde pequenininho, ou desde quando eu sempre fui fã de rádio, sempre me vi trabalhando numa emissora de rádio. E minha mãe dizia, estude, estude, e eu entendia estúdio. Aí por isso que ficou até hoje a gente não se desvinculou ainda disso. Que é uma coisa que a gente carrega nas veias e desde pequeno que a gente milita nesse meio. Eu comecei, na verdade, Moreira, minha primeira experiência no jornalismo foi um jornal que a gente criou, eu e mais 4 ou 5 amigos lá de Altinho, adolescentes na época. A gente criou um jornal que era o Jornal Juvenil. Lá na cidade tinha já o Jornal Mister, que existe até hoje. E aí a gente
criou o Jornal Juvenil para divulgar as coisas da cidade, as festas dos clubes, a política da cidade, de uma forma em geral. E aí criamos o Jornal Juvenil, que na época a gente fazia, era impresso na base do mimeógrafo. Lembro. Lembra? Meu tempo. Pronto. Naquele tempo, imprimia na base do mimeógrafo e saía distribuindo, vendendo na cidade. Não dava para ganhar dinheiro, mas foi assim que a gente deu os nossos primeiros passos. E aí depois, naquele tempo, há 33 anos atrás, emissora de rádio mesmo, de verdade, só existia nos grandes centros, como Caruaru, né? Cidadezinha do interior, como Altinho, pequenininha, não tinha emissora de rádio, nem as comunitárias existiam ainda naquela época, mas existia o quê? A famosa difusora, aqueles postes na praça com a corneta pendurada em cima, o serviço de som lá dos clubes, lá do Altinense, do Ipiranga, que a gente colocava umas caixas de som assim virada para o lado da praça, e aí a gente fazia daquilo ali uma rádio, divulgando as festas dos clubes, o futebol, a parte social, e aí começou tudo. Depois do jornal, a gente enveredou por esse lado. Foi aí quando cada um completou, acho que seus 18 anos, e cada um tomou o seu destino. Aí eu vim embora para Caruaru, teve o outro, Fernando, foi embora para o Recife, trabalhar no Diário de Pernambuco, terminou se aposentando por lá. Almir foi embora para São Paulo, Laércio e Nelson inventaram outra história, meu irmão também foi embora para outro rumo, e restou somente isso aqui. Aí, determinado tempo, minha mãe achou por bem que eu deveria ir embora. Minha família sempre teve ligação com a Bahia. Uhum. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, que trabalhava como chefe de escritório lá de uma empresa que meu pai também trabalhava lá. E aí minha mãe disse, olha, arruma um emprego para ele por aí, porque isso aqui não vai dar muito resultado e tal. Fui embora para Salvador, passei quase um ano procurando emprego lá, meu amigo. Todo dia de manhãzinha, saía de casa, comprava o jornal, me lembro feito o jornal à tarde, para ir nos classificados procurar emprego. E não é que depois de quase um ano nesse perrengue, todo dia comprando jornal, fazia teste aqui, fazia teste ali e não conseguia o emprego que eu tanto precisava, foi quando meu irmão me arrumou um emprego para trabalhar auxiliando ele. E não é que 30 dias certinho depois de carteira assinada, com salário bom e tudo mais, aí um amigo meu aqui, lá de Ibirajuba, descobre meu telefone, liga para mim e diz, olha, eu sou candidato a prefeito da cidade. Olha. E eu quero que você venha ser meu locutor. Caramba. Disse, rapaz, será o Benedito um negócio desse? Depois de tanto tempo. E não é que deu a doida em mim, eu sempre gostei daquilo, trabalhei com campanhas políticas, trabalhava com carro de som do Altinense, do Ipiranga, no tempo daquela veraneio de som, uma Kombi de som, tempo bom. Também divulgando, fazendo a divulgação de festas nas cidades da região, o futebol que tinha no domingo. E eu digo, vamos embora de novo. E vim embora para cá, inventei de vir fazer a campanha do meu amigo Celso Onofre, que diz, inclusive, que está voltando aí, quem sabe, como candidato a prefeito de Ibirajuba de novo. Olha. Espero que não se esqueça de mim. Né? E terminei que vindo embora. E aqui chegando, Moreira, a gente fez a campanha dele, ele realmente se elegeu prefeito. E aí a gente ficava ali entre Altinho e Ibirajuba, fazendo trabalho fim de semana, trabalhava nos clubes, até que certa vez, lá em Altinho, sempre teve uma disputa bem acirrada dos dois clubes da cidade, o Altinense e o Ipiranga. Quando um trazia, por exemplo, um clube da região para jogar futebol lá, que o resultado não era muito positivo, na outra semana o outro trazia também. E aquela rivalidade que sempre existiu. Resultado, eu estava lá fazendo certa vez uma divulgação de uma festa, de uma partida de futebol, um amistoso do Central contra o Altinense, se eu não estou enganado. E aí a Rádio Difusora de Caruaru foi lá transmitir o jogo. Foram transmitir o jogo e eu estava no carro de som fazendo lá meu trabalho. E, de repente, o gerente da rádio, na época, o nosso querido Arijaldo Carvalho, aí me viu, eu disse, esse menino leva jeito pra coisa. Aí foi lá, falou comigo, perguntou se eu tinha interesse em trabalhar na rádio, era tudo que eu queria. E eu disse, tenho interesse. E foi assim que a gente começou aqui na rádio, isso em 1989.
Que bacana. Passei um ano aqui como operador de áudio, que não tinha vaga para locutor, mas aí eu queria agarrar a oportunidade de todo jeito. Queria entrar. Eu queria estar de dentro, dizendo que trabalhava na Rádio Difusora de Caruaru. Até porque já tinha outros amigos de lá também que já militavam no rádio, como Valderlin Santos, como Paulo Sobral, Ribeiro Júnior. E muitos. Altinho sempre teve essa vocação de muitos locutores, né? E foi assim que a gente começou. Vim embora, comecei na Rádio Difusora, com um ano certinho. Surgiu a ideia, uma proposta de mim, e trabalhar em Gravatá, na Rádio Vale do Ipujuca, que era uma rádio que estava sendo inaugurada ainda. Inclusive o Arijaldo foi quem montou a equipe. Aí o Arijaldo me chama de novo e disse: olha, eu tenho um negócio bom para você. Você vai para Gravatá ser locutor da rádio, e você tira férias aqui, 30 dias. Se você gostar, você fica lá. Se não, você volta e seu lugar está garantido aqui. Massa. Aí depois de uma proposta dessa, eu fui. E deu certo lá em Gravatá. A gente começou fazendo um rádio bem diferente do que a emissora, a única que existia na cidade, fazia, que era emissora fechada, sem muito acesso do público. Aí a gente foi abrir o estúdio para o povo ir ver como era que fazia o programa. Foi um sucesso total e com 30 dias certinho veio a definição. E aí, fica ou volta? Aí eu resolvi ficar por lá e assim a gente passou mais 3, 4 anos lá, até a rádio ser vendida para a Igreja Católica. E depois a gente recebeu um convite de voltar para Caruaru e aqui ficamos até hoje. Bacana. Essas histórias do rádio é muito interessante. E tudo isso que você falou, eu me vejo também nessas histórias porque não foi fácil chegar. Ralamos rádio, muito. Verdade. Assim, eu sempre digo que nós que trabalhamos no passado, na época de ouro do rádio de Caruaru, a gente tem que ter realmente um lastro muito forte, porque chegar onde a gente chegou não foi fácil. Mas, Dilson, a chegada à Rádio Liberdade, quem foi que te inspirou? Porque assim, eu tive a minha inspiração no rádio, né? Teve aí o Ari Corione, o pessoal que falava bonito no rádio, porque o meu timbre de voz era para músicas românticas. Já o meu amigo não, era a Rádio AM, que na Liberdade tinha o pessoal da AM e tinha também o pessoal da FM. E claro, vocês da AM, na época da Rádio Liberdade, eram considerados os monstros do rádio, porque a audiência de vocês era lá em cima. E Dilson se fortaleceu na Rádio Liberdade por isso, por estar no meio do povo, por ser isso que você é, que não é máscara. E também não é... Verdade. Esse é o jeito do Dilson. Dilson gosta de estar no meio do povo, Dilson gosta de estar comendo tanajura, né? Tudo. Não é ficção, não é uma coisa imposta para ele ser desse jeito. É a tua natureza. Mas me conta, como foi essa passagem pela Rádio Liberdade e quem tu se inspirou? Ô Moreira, eu tive a satisfação de ter trabalhado com os grandes nomes do rádio de Caruaru. Verdade. Eu ainda cheguei a trabalhar com Giovanni Rosendo, grande Giovanni com Rosendo. Batistão. Quem me deu uma força danada no começo de tudo, Marco Moura, entendeu? Wilson Bezerra, Antônio Carlos. Olha. Isso aqui na Rádio Difusora na época, né? Que Difusora. depois veio, eu acompanhei até aquele processo de migração para jornal. Então eu praticamente vivi um momento de ouro do rádio ainda, quando trabalhei ao lado dessas figuras. E aí quando a gente vai para a Rádio Liberdade, eu vou trabalhar no meio de outras feras, como Teodorico Barreto. Mas já tem o nome. Já tinha um nome. Peso. Um peso, exato. Mas aí eu fui contratado para fazer futebol por lá, e aí me juntei com Teodorico Barreto, com Ivan Bulhões, com Vitório Mazili, com o Hércules Lacerda, e tanto Ivan Feitosa, Clóvis Gonçalves, que nos deixou bem recentemente. Verdade. E tantas e tantas outras figuras que passaram lá. Batistão, ainda na Difusora, a gente trabalhou junto, tá entendendo? E, rapaz, eu aprendi muito com toda essa turma. Foi para mim motivo de muito orgulho poder dizer que trabalhei com toda essa gente boa, pessoal de qualidade que me orientou muito durante o período que eu estive por lá. E aí, quando certa vez eu me vi numa bancada fazendo um programa ao lado de Teodorico Barreto e de Ivan Bulhões, eu digo, rapaz, que responsabilidade. Mas o rádio, como você muito bem colocou, eu sempre fui versátil. Eu sempre, em tudo que eu me apeguei a fazer, graças a Deus deu certo. No rádio eu fiz de tudo. Eu fui discotecário, Caramba. Eu fui repórter policial, eu fui repórter de eleição, no tempo que contava voto
ainda na cédula aqui no Comércio Futebol Clube, né? Eu acompanhei ainda, peguei ainda essa época. Eu fiz repórter de futebol, de esportivo. No rádio eu só não consegui fazer uma coisa e ainda tentei engravatar. Foi ser narrador esportivo. Mas não consegui, não, com minha deficiência visual que eu tinha, eu terminei que desistindo disso aí. Mas fiz comentário esportivo, fiz reportagem policial, de tudo um pouco a gente fez. E modéstia à parte, sabe, Moreira, em todo canto que a gente se metia, dava certo. E aí veio também junto essa versatilidade que a gente sempre teve, de sempre ser uma pessoa humilde, simples, nunca deixar o sucesso subir a cabeça. E foi assim a minha vida inteira, sempre brincalhão, sempre extrovertido, de gostar de estar junto do povo, como você muito bem colocou. E assim a gente seguiu no nosso caminho. E uma outra coisa que no rádio, comigo pelo menos aconteceu, em todo canto que eu passei, eu pedi para ir embora. Caramba. Eu nunca dei motivo de ninguém me dispensar. Mas quando não tinha mais amor... Quando eu via que... Eu sempre sou assim, eu sou uma pessoa que quando eu percebo, talvez, que minha presença já não esteja agradando tanto, é melhor ir embora do que ficar fazendo besteira. Ou ficando fazendo raiva para fazer pirraça com o patrão e tudo mais. Eu passei 12 anos na Rádio Liberdade, 12 anos bem vividos, de uma experiência maravilhosa. E quando eu me arretei, chamei Ivan Feitosa, disse, Ivan, não dá mais para mim, deixa eu ir embora. Não, mas você vai para onde? Eu digo, não sei. E depois apareceu outra rádio, a Rádio Mandacaru, na época, que eu terminei indo para lá, e depois veio a televisão. Graças a Deus, sempre me dei bem em todos os lugares que passei. E quando eu percebia que minha presença já não estava, talvez, agradando tanto, eu digo, tá bom, então vamos ficando por aqui. Mas no rádio a gente fez de tudo um pouco mesmo, em várias funções, né? Na época tinha, por exemplo, o Jornal do Comércio, que era entregue todos os dias, e quando eu entrei lá na Rádio Difusora, na época, eu recepcionava o pessoal que vinha trazer os jornais, para chegar aqui o pessoal sair entregando porta a porta. Foi realmente de tudo um pouco que a gente fez, agora sempre aquele sonho de um dia ser radialista. Olha. Minha mãe, as condições financeiras dela não eram tão boas, meu pai também, e minha mãe tinha um rádio daquele desse tamanho assim, um motorrádio, aquele antigão que você conseguia sintonizar as rádios dos lugares mais distantes. E eu ficava de noite, Moreira, escondido, fingindo que estava dormindo, para esperar minha mãe dormir. Quando eu via que ela estava dormindo, eu ia lá, roubava o rádio dela e ficava na cama ouvindo o rádio, a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, e imaginando, um dia eu vou trabalhar numa emissora de rádio dessa. Até que um dia consegui, e graças a Deus, se tivesse de começar tudo de novo, começaria mais uma vez por esse meio fantástico que mexe com a imaginação das pessoas. Hoje nem tanto, né? Que toda rádio hoje tem um estúdio, tem uma câmera dentro do estúdio, onde você não tem mais aquele negócio de como é o locutor Moreira Neto, como é que é o locutor Dilson Oliveira. Perdeu, né? Perdeu aquela essência, aquela essência que tinha no rádio. Né? Quando eu, por exemplo, migrei do rádio para a televisão, o pessoal me disse muito isso. Olha, no rádio, você sabe que você é conhecido, mas ninguém te conhece. E de fato é assim, né? Quando você vai para a televisão, que você está estampado lá na tela, meu amigo, aí pronto. Onde você chega, em tudo quanto é lugar que você passa, tem sempre alguém que lhe conhece, que lhe reconhece e que quer conversar com você, tirar uma foto, aquela coisa toda. Então, por aí, e graças a Deus, já estamos aí há quase 35 anos nesse meio, e eu acho que entre coisas positivas e negativas, a gente fez muito mais positivo do que negativo, até porque foi essa vibe que a gente pegou o tempo todo, de sempre representar o povo, de buscar dar vez e voz ao povo, as pessoas que muitas vezes nos procuravam na tentativa de conseguir alguma coisa, fazer algum pedido, a gente sempre abriu mão justamente por esse lado aí. Eu acho que isso tudo só faz me engrandecer. Dilson, tu tocou num ponto bem bacana e assim, me remeteu a momentos incríveis que eu passei no rádio. E isso mesmo que você disse, porque antigamente o rádio tinha isso mesmo.
Você migrou para Caruaru e eu de Caruaru tive que migrar para Cupira. Passei 7 anos lá em Cupira. E as pessoas, elas me conheciam pela voz. Mas muitas das vezes as pessoas imaginavam que o Moreira, pela voz, era um moreno, né? Alto, calvo e bem forte. Né? E quando chegava o pessoal lá no estúdio, que me via, um menino magrinho, franzino, dizia, nossa, como você é magro. Então acabava aquela ilusão, aquela fantasia. Mas hoje, o que você disse é verdade, o rádio perdeu a sua essência. E hoje, como é que você analisa o rádio de Caruaru e da região? Eu acho que já fomos muito mais fortes, muito mais fortes. E aí eu vou dizer um negócio agora, e não é crítica a ninguém, mas ao mesmo tempo não deixa de ser. Meu amigo, por exemplo, a gente está saindo agora de uma festa como São João. Antigamente, você para entrar no rádio, eu para entrar no rádio, a gente sofreu, como diz o velho ditado, o pão que o diabo amassou. 2 vezes. Tinha que ter qualidade mesmo. Hoje em dia, principalmente, infelizmente, nas rádios comunitárias, qualquer um que chega está usando o microfone, Moreira. A gente está saindo agora do São João. Você, eu acho que deve ter dado uma circulada por lá no Pátio do Forró. Meu amigo, a quantidade de gente que tem com um microfone na mão, e no celular, dizendo que é comunicador, dizendo que é radialista, dizendo que é isso, que é aquilo outro, eu digo, meu amigo, qual é o critério disso aí agora? Qual é o critério? Interessante, teve uma pessoa, que eu não vou citar nome, evidentemente, que me encontrou lá, né, nessa cobertura do São João, mas rapaz, era com você mesmo que eu queria falar. Eu digo, pô, meu amigo, diga lá, rapaz, me deu uma chance que eu também quero aparecer na televisão. Aparecer como? Eu sou diretor? Eu digo, eu não sou o diretor da TV ainda. Ainda, viu? Aí me mostrou lá uma brincadeira que fazia, tal. Se você quiser, eu venho amanhã fazer pra você. Eu digo, amigo, não é assim. Não é desse jeito que a coisa funciona, né? Infelizmente, a gente... eu acho que, modéstia à parte, o camarada para estar empunhando um microfone, ele tem que, no mínimo, saber ler e escrever. Pelo menos isso. Porque tem gente por aí que não tem a mínima condição de dizer que é radialista, o que é locutor, o que é qualquer outro tipo de coisa, se referindo a microfone, Moreira. Eu acho que você há de concordar comigo, porque, infelizmente, é uma realidade que a gente está vendo. E eu vou usar um termo aqui, até que talvez alguém se chateie comigo. Mas é um meio, um ramo que está muito prostituído. A palavra correta é essa. É qualquer um que hoje... Você, por exemplo, o camarada para ser médico, ele tem que passar não sei quantos anos na faculdade. Radialista, jornalista, nada. Pegou o microfone, vai ali pro meio da rua. Quando encontra um desenrolado que faz tudo, beleza. E quando não? E quando qualquer um desses que tem por aí afora, que não tem o mínimo conhecimento de nada, né, que fala errado, que não sabe uma conjugação verbal e que coisa mais. Eu posso até estar sendo chato colocando isso, mas é a realidade que a gente está vivendo. Então, a gente, eu digo, o meio rádio, ele já foi muito mais criterioso em como escolher os seus profissionais. Infelizmente, se vulgarizou muito, se popularizou de um jeito que eu acho que não deveria ser assim. Mas é a realidade que a gente está vivendo. Igualmente, todo mundo hoje está aqui, eu sou repórter também, eu sou não sei o quê, não é bem assim. Eu acho que a internet, ela vulgarizou isso que você está dizendo. Exato. E ela permitiu que pessoas que não têm o lastro, não têm um conhecimento, não têm a postura. Porque para a gente ser radialista, na época que fomos radialista, nós tínhamos que ter cuidado com o que falávamos, onde saíamos, com quem andava, porque não era só a voz, era a personalidade que estava representando a emissora. Exatamente. Hoje, qualquer um se diz ser radialista, fala, brinca, está com um copo na mão, fica falando palavras de baixo calão e acha que está vivendo um momento maravilhoso do rádio, ou então que isso a sociedade aceita. Ela pode até ouvir, mas eu acho que a sociedade ela não comporta e não aceita isso não. Mas as pessoas toleram. Eu acho que essa questão do tolerar, Dilson, é que faz com que essas pessoas se achem no direito de continuar. É verdade, é por aí.
justamente por esse caminho. E aí, alguém pode até dizer, não, mas está criticando por quê? Não é criticar, é a realidade do meio que hoje a gente vive. Essa é uma realidade que a gente tem enfrentado. E quando, como eu disse, você descobre que talento você não fabrica dentro de uma faculdade. Não. É? Você vê quantos saem da faculdade e quantos permanecem ou conseguem chegar. Então não é isso. O que a gente também está dizendo, eu estou entendendo claramente o que o Deus está falando, é que você que está nos ouvindo e que quer ser radialista, se prepare, estude, seja um radialista ou um jornalista que tenha nome, que tenha credibilidade, que se automotive de uma forma que você seja referência no que você está fazendo. Ô Moreira, eu vou até enveredar por outro lado. Diga lá. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Certo. Os 4 chegaram para mim e disseram, eu vou ser radialista também. Eu disse, como é? Homem, vai estudar para ser outra coisa. Radialista não. Foi a primeira coisa que eu disse. Mas sabe por quê? Sim. Porque eu não quero o que eu sofri, que meus filhos passem por tudo aquilo ali. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui agora. Você que está nos acompanhando agora, ou você que, por exemplo, que por acaso tenha o sonho de ser radialista. Você sabe quanto é o piso que um radialista ganha? É verdade. É, Moreira? É verdade. E aí eu brigava toda vez eu brigava na emissora que eu trabalhei, quando chegavam lá, por exemplo, alunos do curso de jornalismo com os olhos brilhando para conversar com a gente, para ganhar um piso, pela experiência, querendo saber como é que é a experiência e tudo mais. E eu dizia a todos eles, e digo até hoje, meu amigo, vai estudar para ser outra coisa. Vai estudar para ser outra coisa. Porque você não sabe o quanto você ganha, o quanto você rala para ganhar o piso, que é uma miséria. A realidade é essa. E, além disso, outras e outras coisas que você passa no dia a dia, né? Infelizmente, o rádio está muito mudado, está muito modificado. No tempo da gente, no tempo que a gente começou, ralamos e ralamos muito para exatamente chegar onde chegamos. Eu digo que começaria tudo de novo porque eu gosto do que eu faço. Isso. Agora, eu vou enganar fulano que está saindo. E muitos, inclusive, que estão ali, Moreira, estudando, passando não sei quantos anos numa faculdade, para quando sair, é que vem descobrir qual é o piso de um radialista, de um jornalista e tudo mais. Eu digo, meu amigo, vai estudar para ser outra coisa. E que não tem representatividade nenhuma, não tem nem do que você exigir. Porque o próprio pessoal que está dentro do rádio, eles também ficaram nessa morbidade e que não estão nem aí, não estão nem preocupados, não tem ninguém para defender, o próprio sindicato não existe. Justamente. Entendeu? Ninguém atua de forma para defender mesmo a classe e por isso que está do jeito que está. O mundo está tão modificado, eu costumo dizer que está de ponta cabeça. Por exemplo, no seu tempo, quando você começou, quando eu comecei, se eu era locutor, apresentador, eu tinha um salário. Sim. Se eu acumulava outra função, eu tinha mais 40%, 30%, 20%, sei lá quanto era isso aqui. Do acordo, dependendo do acordo. E aí, só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo bem claro, o locutor de FM hoje, que só é o que tem é FM. Mas no meu tempo, por exemplo, eu fui operador e depois eu virei locutor. Sim. Hoje não, o camarada é locutor e é operador ao mesmo tempo. Na minha carteira de trabalho está lá, loco, operador. Eu ganhava pelos dois. Pelos dois, exatamente. Entendeu? Porque naquela época existia e tinha o sindicato em cima, hoje não tem nada. Não tem nada, justamente. Ninguém fiscaliza. Antigamente era a DRT, né? Cadê sua DRT? Mas para você ter ideia, teve um colega meu, que eu não vou dizer o nome, ele conseguiu a DRT sem nunca ter pisado. Diga, a gente ralou, a gente passou o quê? A gente passou anos. Que antigamente a DRT você só conseguia depois que você passasse no mínimo 1 ano de carteira assinada, né? Hoje em dia, eu já vi gente que oferece aí, quer a DRT, vá ali em tal canto que você consegue tirar. Verdade. É assim ou não é? Desse jeito. É desse jeito. Infelizmente é um ramo, um meio, uma profissão que esbarra muito na qualidade do que se tem e principalmente do que se quer fazer. Mas também para quem tem o rádio na veia e quer passar por tudo isso,
vá, se aventure, é Exato. bacana. E seja criativo, feito o Dilson, feito o Moreira e feito tantos outros que estavam no rádio, mas criaram o seu tempo, criaram o seu momento e ganharam dinheiro da sua forma, porque foram espertos e não queriam só estar atrás de um rádio, manipulando uma mesa e sendo mandado e estar preso no estúdio 4 horas, 5 horas. Nós criamos o nosso tempo, criamos a nossa oportunidade e estamos aí. Mas, Dilson, passando pelo rádio, Rádio Liberdade, né? Foi uma experiência muito boa. E aí te convidam para você ir para a televisão e foi um desafio também muito grande, né? Desafio grande que eu jamais tinha imaginado que iria trabalhar um dia numa TV e veio assim, muito que por acaso, entendeu, Moreira? Porque é o seguinte, eu fui convidado para fazer um teste na televisão. E de que maneira? Por que desse teste? O programa que ainda existe, ainda hoje, o Povo na TV, né? A gente tiraram o programa do ar um determinado tempo e depois queriam reeditá-lo, colocá-lo no ar de novo e aí saíram fazendo testes com todo mundo de rádio aqui de Caruaru. Foi um monte de gente que fez exatamente um piloto, como a gente costuma chamar. Eu fui o último a ser chamado para fazer esse piloto. Eita! Primeiro que eu ainda resisti um tempo, não queria exatamente ir, porque nunca me vi trabalhando em televisão, não sabia de absolutamente nada de TV. Nunca teve pretensão de ir pra televisão? Nunca tive pretensão, nunca mesmo. E aí, de repente, me liga o pessoal da produção, rapaz, a gente está tentando aqui fazer um piloto aqui com um monte de gente e queria que você viesse aqui também. Rapaz, não vou não. Não vou por conta que eu nunca tive essa pretensão, nunca vi nada e aquela coisa toda. Depois que insistiram muito, eu resolvi ir. Aí lá vai eu fazer exatamente o dito cujo do piloto, que eu não sabia nem o que era. Eu cheguei no estúdio, o camarada botou lá um teleprompter. Só, isso aqui você vai lendo o que tiver, mas fica à vontade, se quiser improvisar, você improvisa também, não tem nenhum problema. E aí, o que é que me beneficiou? O rádio. O improviso do rádio. Né? Que é uma escola fantástica. Que é uma escola fantástica. Se você abre o microfone aqui, bora-se embora. Vamos bater papo aqui, feito a gente tá batendo agora, a gente passa 1 hora e meia conversando, que vão surgindo ideias e a gente vai levando numa boa, na maior. Na televisão é o contrário, é muita coisa para você ler. E aí, esse gancho que me beneficiou também derrubou muita gente. Porque você tira alguém do rádio, você bota na televisão. Agora, faça o contrário. Não consegue. Não emplaca. Né? O improviso é totalmente diferente. Muito diferente. E aí eu fiz o piloto. Quando eu terminei o piloto, quem estava gravando comigo, se eu não estou enganado, foi meu amigo Márcio Villanova. Eita, Márcio. Aí o Márcio veio e me abraçou. Disse, mas rapaz, com aquela fala dele estranha. Rapaz, quem vai ficar é tu. Eu digo, quem vai ficar sou eu o quê? Tu é o quê aqui? Tu é o cinegrafista, tu é o quê? Tu é o diretor? Tu é o diretor. Eu disse, não, rapaz, porque eu já gravei com todo mundo. E o melhor que saiu foi você. Eu tô ali dizendo porque eu gravei com todos eles. Mas, rapaz, e não é que o danado do Márcio deu uma dentro? Tava certo. Exatamente isso. 15 dias depois, aí o pessoal da TV me liga, dizendo que realmente no Recife tinham avaliado todos que tinham feito o piloto, e eu fui o que melhor se saiu, e que queriam que eu fosse lá para conversar com eles, acertar contrato e tudo mais. E nessa brincadeira, a gente já se foram, né? 17 anos liderando a audiência no horário do meio-dia, na TV Jornal na época, quando eu estava lá, passei 17 anos, sempre dando espaço, dando vez e voz ao povo, como eu costumo dizer, e liderando a audiência em todos os momentos, muitas e muitas vezes, ano a ano se fazia pesquisa aqui de audiência pública, e a gente já chegou a ter 12, 13 pontos na frente da segunda colocada, que era exatamente a Rede Globo. E um excelente amigo, um excelente companheiro de trabalho, e que tudo que você está dizendo aí eu valido, e digo mais, tudo que você é na televisão, você é muito mais pessoalmente. Mamãe te ama, né? Eu sei disso. Mamãe é tua fã número 1. Eu às vezes digo, mamãe, o meu programa a senhora não para assistir. Mas o programa do Dilson
todo dia a senhora está aí assistindo. E que assim, tocar num ponto bem interessante. O rádio, ele te propicia você falar muito e não deixar buraco. E quando inventaram essa história, né, a minha equipe inventou essa história de fazer um podcast, eu me senti quase como você, quando foi fazer o seu teste na televisão. Porque no podcast você tem que se desmontar, porque aqui a gente, às vezes eu me pego respondendo o que o cara tá falando. Para preencher, né, porque a gente pensa que tá no rádio. E na televisão, a gente tem que parar um pouquinho e segurar a onda, que é para dar o tempo, porque o cara tá fazendo o corte lá e ele tá pegando só você, mas a gente quer interagir. E isso tá falando o tempo todo. O tempo todo. Isso é tão sofredor pra gente que veio do rádio que você não imagina. Mas quando você vai para a TV Jornal e você tá lá apresentando o programa O Povo na TV, depois que você vivenciou tudo isso do rádio, Dilson, o que foi que te chamou mais a atenção quando você estava na televisão? Não, tem muita coisa que chama a gente na televisão, principalmente a popularidade que você fica. Eu que saí do rádio, que estava todo mundo acostumado com minha voz no rádio, mas não sabia quem era Dilson Oliveira. E de repente eu estou na telinha e onde eu chego, em tudo quanto é lugar. As senhorinhas te abraçando. As pessoas lhe cumprimentando, que até hoje é assim, é uma coisa fantástica. O conhecimento, a popularidade que a televisão me deu, já, é claro, puxada também pelo próprio rádio, é uma coisa incrível. Isso chama bem a atenção. Além, é claro, evidentemente, de coisas e coisas que a gente divulgou ao longo desses anos, né, em defesa da população, e muitos apelos que a gente fez também, e que depois você termina recebendo um feedback de que, poxa, conseguimos ajudar fulano nisso ou naquilo outro. Não tem coisa mais gratificante do que isso, você ser um instrumento, um porta-voz para beneficiar ali uma comunidade ou uma família que está lá passando necessidade e tudo mais. Infelizmente não dá para fazer isso todo dia ou toda semana, né? Porque senão vai virar casa de caridade. Mas é muito gratificante quando a gente vê exatamente essa coisa toda e você saber que você foi usado para fazer o bem a alguém sem olhar a quem. A gente já teve inúmeros exemplos do que a gente conseguiu fazer, conseguiu ajudar as pessoas, e isso é o que é mais gratificante, poder dizer que fiz alguma coisa para beneficiar sem querer nada em troca. É por aí. Dilson, a saída da TV Jornal foi tranquila? Você hoje, se parasse um pouquinho no tempo, você se arrepende? Moreira, eu não costumo me arrepender do que eu faço, tá entendendo? Eu talvez tivesse pensado mais um pouco antes de sair, mas tudo que eu fiz foi sabendo o que iria acontecer. Eu saí da TV, saí numa boa com todo mundo, faço sempre questão de citar exatamente isso, saí numa boa, deixei portas abertas, apenas a empresa tem suas regras e não foi possível voltar depois, inclusive, da eleição, quando a gente disputou exatamente um cargo de deputado federal. Aí não deu, não tive como voltar. Mas houve uma conversa ainda, houve essa possibilidade sendo discutida, debatida, e até que não deu para voltar. Mas eu fui consciente de tudo. Eu sabia das regras da televisão, não inventei mentira para ninguém, não semeei mentira no meio do povo para o povo se compadecer comigo e tentar talvez até me ajudar a me eleger, tá entendendo? Teve muita coisa na campanha, muita coisa que foi dita que não é verdade. E aí a gente sabia de tudo o que estava acontecendo, sabia o que estava se passando e bola para frente. E aí agora já chegou já a TV nova, já tem um programa semelhante ao anterior, né? Já tem um grupo de pessoas que está ali trabalhando em função do nosso programa, e isso também é gratificante demais para que a gente possa tocar o barco adiante e seguir a vida, e quem sabe o futuro a Deus pertence, quem sabe se um dia volta ou não, eu entrego nas mãos de Deus, se um dia consigo chegar lá com o objetivo que foi tentado ano passado, também não sei.
Mas vamos embora aí, bola para frente, feliz da vida, gratificado, por exemplo, de ter deixado os 2 empregos que eu tinha, tanto a rádio quanto a televisão. Marinheiro de primeira viagem que entra numa disputa onde só tinham leões e lobos, e muitos até em pele de cordeiro, como a gente costuma dizer, né? E você, de repente, quando abre as urnas, você tem aí quase 16 mil votos na cidade de Feito Caruaru. Número expressivo. Você ter 21 mil votos, quase 21 mil votos em todo o estado de Pernambuco. Você ser votado em mais de 150 municípios aqui do estado. Eu só tenho que agradecer, minha gratidão a todo mundo, ao pai de família, o cidadão, a cidadã, o jovem que saiu de casa e que chegou lá no dia da eleição digitando meu número, acreditando que aquilo que a gente estava propondo valeria a pena e que poderia beneficiar a população. Não deu para chegar, faz parte do jogo e agora vamos adiante, vamos ver o que é que vem pela frente. Coisa boa. Ida para a TV Nova, né? A gente sabe que você foi um cara que, assim que você saiu da emissora TV Jornal, o Pedro Paulo já ligou as antenas dele e disse: eu quero esse cara para mim. E levou você para a TV Nova e você fez o primeiro ano já caindo dentro do São João e viu como era a transmissão da TV Nova e que te projetou mais ainda com o São João bonito, uma transmissão muito bacana e que eu acho que você está super satisfeito. Claro, muito satisfeito. Tem uma diferença muito grande que você trabalha muito mais, né? Na emissora anterior, a gente tinha ali aquele espaçozinho de 1 hora e meia aproximadamente para você fazer exatamente a transmissão. A TV Nova não, a gente começava logo 7, 8 horas da noite, levava até 2 horas da madrugada e aí dividia a equipe, mas eu e a Nayara Villanova, por exemplo, a gente passava 4 horas aproximadamente na transmissão ali. Realmente, quando a gente saiu Aliás, essa história de transmissão do São João, pouca gente sabe, mas ano passado veio o convite também para que eu pudesse fazer a apresentação do São João na TV Nova. Eu que não aceitei, eu que, pelo fato de estar envolvido na campanha, achei que iria ficar muito sobrecarregado e terminei que não indo. Mas esse ano a gente começou primeiro um retorno através do rádio, na nossa querida Rádio Cultura do Nordeste, no Cultura do Povo, que é um quadro pela manhã que a gente tem de 9 horas da manhã e que exatamente também é aberto com a participação popular, com as pessoas mandando mensagem, interagindo com a gente, falando do que tem de errado nas comunidades. E depois veio também o convite da TV Nova. E eu digo, não tem o que pensar 2 vezes. E aí a gente foi, tivemos uma conversa legal com o Pedro Paulo lá no Recife, afinamos tudo direitinho o que era que a gente queria fazer. Interessante é que o Pedro queria que o programa da gente fosse de 5 horas da tarde. E eu disse, não, meu horário é meio-dia. A minha cara tem a cara com meio-dia. Então vamos ver aí o que é que consegue e tal, até que depois conseguiu conversar com o Sérgio Dionísio, ele passou o horário dele para a noite, não fez objeção nenhuma. E aí a gente começou no horário de meio-dia, que é interessante a TV Nova, a identidade que a TV tem com o São João de Caruaru. A gente chegava nos lugares antes do São João e começava a fazer algum tipo de matéria que a gente começou a fazer. O programa começou no dia 13 de abril, a gente estreou na TV Nova. E aí a gente chegava muitas vezes em alguns lugares e o pessoal perguntava, mas rapaz, saiu da TV Jornal, tá onde agora? E a gente dizia, estou na TV Nova. A TV Nova é a TV que transmite o São João de Caruaru. Essa identidade é muito forte. E aí a gente aproveitou exatamente o São João, já que a gente estava lá transmitindo, para dizer a todo mundo, olha, todos os dias, meio-dia, a gente está lá, eu, Peteleco com K, que é o outro bonequinho que a gente criou também, estamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário de meio-dia até 1h30 da tarde, e estamos dando conta do recado, graças a Deus, com a divulgação bem maior do programa por aqui, e espero que permaneça durante muitos e muitos anos, sempre também com aquela mesma linha de beneficiar a população, de exatamente fazer com que as pessoas tenham vez e voz, e que, evidentemente, que o programa é dentro daquela mesma linha de comunidade,
de popularidade e tudo mais. E é isso que a gente está fazendo e com certeza já está repercutindo e repercutindo muito bem. Que bacana, quer dizer que a TV Nova, ela montou uma sucursal para você aqui em Caruaru, foi um estúdio, tudo direitinho? Exatamente. O estúdio fica no Caruaru Shopping, lá no Realiza Cowork. A gente tem lá um estúdio, uma equipe de produção. O programa, inclusive, ele é produzido e apresentado de Caruaru e vaza para todo o estado de Pernambuco. Caramba. Daqui a gente joga para o Recife e o Recife distribui para todo o estado de Pernambuco. Então a gente entra Recife, região metropolitana, aí vem descendo Vitória de Santo Antão, Gravatá, Bezerros, Caruaru e sai espalhando pelo sertão afora. Com certeza a repercussão é muito boa, graças a Deus. Rapaz. E também a transmissão também pelo YouTube, né? Que é outra ferramenta que tem hoje, onde a gente tem lá sempre muita gente acompanhando também. Muito bom. E novidades para o futuro, Dilson, TV Nova? Vou chegar lá, ainda não foi essa pergunta, não. Daqui a pouco eu chego na outra, viu? Eu quero saber essa só da televisão, depois a gente vai para outra, que eu estou querendo saber já. Na TV Nova a gente está lá, firme e forte, Pedro Paulo satisfeito, eu também satisfeito. Cobertura maravilhosa que a gente fez aí do São João. Tem os quadros que a gente está criando para ficar junto da população, principalmente fim de semana, sempre visitando uma comunidade da zona rural, aquela coisa toda. Fazer com que o povo se veja representado ali exatamente através do nosso programa, sabe, Moreira? É isso que a gente espera que consigamos e ampliar. O programa começou com 1 hora de duração só, já tem 1h30. Eu disse, Pedro, calma, que essa produção tem que ser muito pesada para esse negócio. 1h30 de produção todo dia é muita coisa. Mas tá saindo, tá fluindo. Repórter que entra do Recife todos os dias com a gente. Informações também de Vitória de Santo Antão, de outros lugares. É a facilidade que a tecnologia nos permite criar e executar, aproximando as pessoas. É isso que a gente espera. Muito bom. Dilson Oliveira, hoje você está na TV Nova, né? Tem um lastro bem bacana, tem informações cruciais que são passadas diariamente no seu programa, mas eu fiquei sabendo esses dias que surgiu uma matéria aí nas redes sociais dizendo que você talvez, não sei, né? Assim, eu estou aqui com você e queria saber, existe a pretensão de entrar novamente na política e sair vereador? Moreira, a política muitas vezes ela entra na gente e a gente não consegue sair dela. É feito rádio. É feito rádio, exatamente. Vê bem, eu desde a eleição passada, quando a gente teve a votação que teve, 21 mil votos no estado, quase 21 mil votos em todo o estado de Pernambuco, quase 16 mil em Caruaru, você não vai jogar na lata do lixo um capital eleitoral desses. Correto. Até porque até em respeito também às pessoas que saíram de casa para votar em mim. E eu, amigo, eu digo a você, eu tenho recebido em tudo quanto é lugar que eu chego, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, você vem cá, olha, ano que vem entra para vereador, tenho certeza que você chega lá, e não sei o quê. Aí tem outro que diz que dá para ser vice-prefeito de alguém, tem outro que está mais afoito ainda, diz, não, porque se candidato a prefeito. Eu digo, rapaz, calma, não é assim também não. E aí, na hora certa, a gente vai ter exatamente a decisão a ser tomada, tá entendendo? Que Júnior Almeida e Pedro Paulo não estejam ouvindo isso agora. Vai ouvir, viu? Vai ouvir, com certeza vão ouvir. Mas a gente está estudando, está analisando direitinho, friamente, o que é que a gente tem que fazer, né? Não sei se, provavelmente, candidato a vereador. A primeira coisa que a gente tem que resolver é qual é a função que a gente vai. O próprio partido, União Brasil, essa semana aí já fez lançamento de site. Você continua afiliado? Continuo afiliado. Eu sou o segundo suplente de deputado federal. Aí alguém pode até dizer assim, mas segundo suplente é o quê? É segundo suplente. O partido elegeu três deputados federais, que é o Fernando Filho, o Mendonça Filho e o Luciano Bivar. Tem a primeira suplente, que é Socorrinho da APAME, lá de Vitória de Santo Antão, e depois sou eu. Então, não tem para que me desfiliar de nada agora. Vou esperar, vou escutar o que o pessoal quer, quais são as pretensões que se tem, e na hora certa a gente toma a decisão. É bem provável que a gente possa estar na disputa, não sei, depende da situação, depende das condições
que possam nos oferecer. Eu só digo a você que eu não vou aleatoriamente, feito nenhum maluco, aventurar. Aventurar não, senão a gente fica onde está e com certeza estarei desenvolvendo meu trabalho, prestando meu serviço à população, como sempre fiz e como algumas pessoas já disseram, inclusive, fazendo muito mais do que muitos vereadores que tem por aí. Eu não tenho dúvidas e já digo para você, automaticamente eu voto no meu amigo Dilson Oliveira. Rapaz, até porque, assim, feito você disse, vereadores hoje, o que estão fazendo por Caruaru? Nada. Porque eu acho que o que você fazia na televisão, se você se predispor a fazer como vereador, ou como prefeito, ou qualquer coisa que você se candidate, eu acho que você vai fazer muito bem feito, porque você vai estar cuidando de pessoas, não só do seu bolso, como muitos, não digo todos, porque a gente sabe que toda regra tem sua exceção, mas a maioria. A gente vê aqui, você veio gravar no estúdio, a situação que está aqui, o calçamento, ou não calçamento. São 45 anos que mamãe sonha com esse calçamento. E na prefeitura dizem que já foi calçado. E incrível, né? Incrível. E chega vereador aqui, vou calçar. Engana os outros, né? Engana a Dona Elza pô, vota. A gente vota também porque quer ver alguma coisa. E só engana o povo. Dilson Oliveira, foi um prazer, viu? Eu acho, sabe, Moreira, que rapaz, não precisa querer inventar a roda, né? É só fazer qual é a função de um parlamentar? É fiscalizar, é não calar, né? O grande problema é que uma grande maioria, quando chega lá, esquece qual é o sentido, ou talvez nem saiba qual é a real função de um parlamentar. Ou se corrompe. Exatamente. E aí ficam o quê? Atrás de benefícios próprios, quando não deveria existir isso, né? E, infelizmente, o que deveria fazer, que era estar ali fiscalizando, orientando o povo sobre isso, sobre aquilo outro, não faz. É verdade. Infelizmente. Eu acho que é possível fazer alguma coisa a mais pela população. Eu tenho certeza que isso é possível. E aí, ano que vem, a gente tá analisando direitinho qual é o lado, até porque é uma indefinição muito grande ainda. O cenário político hoje é um, daqui a 6 meses é outro totalmente diferente. E se a gente vê que tem viabilidade, a gente vai estar na disputa, sim. Caso contrário, a gente fica no canto da gente e buscando representar o povo lá no rádio, na televisão também, e em rede social e tudo mais. E muito bem feito. Meu voto é seu, de mamãe também. Muito obrigado. Dilson, obrigado pela visita. Foi um prazer enorme receber você aqui no nosso MouraCast. Eu fiquei aí doido para trazer ele, porque eu sei que o Dilson ele é polêmico, mas também tem histórias incríveis. Esse foi o 11º episódio do MouraCast. Semana que vem a gente volta, mas deixa os microfones para as considerações finais do meu amigo Dilson Oliveira. Meu querido Moreira Neto, quero agradecer a você, a sua gentileza de me convidar para vir até aqui, bater esse papo, falar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa carreira e tudo mais. Dizer que você é uma figura que eu adoro também, trabalhamos juntos já, sempre nos encontramos por aí nos eventos, essa coisa toda, e você sabe do meu carinho, do meu respeito e minha admiração que eu tenho também por você. Então, do fundo do coração, meu muito obrigado, agradeço a todos que tiveram a paciência de ficar nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo durante esse nosso breve bate-papo e que possamos estar juntos. Pedir ao pessoal, a galera de casa, sintoniza aí, Rádio Cultura do Nordeste, 96.5, todos os dias, 9 da matina, tô lá, eu, Rony Filho, Irã Carvalho também, né? De 9 até 10h30 a gente tá sempre juntos. E meio-dia na TV Nova, canal 25.1 aqui em Caruaru. Teve essa mudança até, inclusive, depois que a gente chegou lá, a TV pegava no canal 31.1, mas agora está no 25.1. Se você não pega ainda, reprograma a televisão, que vai cair lá no 25.1 e com certeza você vai acompanhar a Hora do Povo, com Dilson Oliveira, com Peteleco, com Cato, todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia até 1h30 da tarde. Muito obrigado, Moreira. De coração, meu agradecimento a você, minha gratidão. Estamos juntos. O que precisar, ou quando precisar de um retorno, a gente vai estar sempre à disposição. Valeu? Eu sei disso e o prazer é todo meu. E a honra é minha. E aprendeu, viu, Isaías? Direitinho, ó. Tá vendo? Passou rádio, televisão, tudo certinho. O homem tá ficando internauta.
Verdade, gente. Semana que vem a gente volta trazendo mais um MouraCast, 12º episódio. Estamos chegando lá. Um abraço para vocês, tudo de bom.